Oi, tudo bom? 22,5% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos não estudam nem trabalham. Isso quer dizer que 1 em cada 4 jovens brasileiros nesta faixa etária está fora da escola e do mundo do trabalho. São os chamados nem-nem. O dado é do estudo Síntese de Indicadores Sociais, divulgado pelo IBGE no fim do ano passado, e que também traz informações sobre os jovens que estão na escola. A taxa de distorção idade-série, que indica o atraso escolar, é de 26,4%. Esse atraso afeta 40,7% dos estudantes de 15 a 17 anos com renda menor, 5 vezes mais do que os estudantes com maiores rendimentos. A taxa de escolarização avançou timidamente entre 2005 e 2015, crescendo apenas 3,4 pontos percentuais. Passou de 81,6% para 85%. Lançado no primeiro semestre, o documentário Nunca Me Sonharam traz as angústias, os sonhos, as reflexões e as histórias de alguns desses jovens que estão nas salas de aula. São personagens muito próximos a todos nós, que facilmente podem ser encontrados nas escolas públicas do Brasil. Por isso, hoje, no Salto para o Futuro, vamos discutir o que sonhamos para nossos jovens. Os nossos convidados são o cineasta Cacau Roden, diretor do documentário Nunca Me Sonharam, e também Daniel Calarco, conselheiro nacional da Juventude e presidente do Observatório Internacional da Juventude. É um prazer recebê-los hoje aqui no programa. Vou começar com o Cacau, falando um pouco do documentário, né? Foram quase 2 anos aí e meio de produção, né? Com entrevistas em 8 estados, né? De todas as regiões do país. Então, para começar essa conversa, a gente gostaria de ouvir você, como é que nasceu esse projeto do documentário. Também se você já tinha uma proximidade com esse universo de juventude e juventude também de escolas públicas, né? Não, na verdade, esse era um terreno bastante inóspito. A única familiaridade que eu tinha com juventude ser pai de jovem, né? Nós, na Maria Farinha Filmes, que é a produtora que realizou esse filme, acho que há 8 anos já nós realizamos filmes de impacto social, ou humanitário, ou ambiental, enfim, né? Tem uma filmes ligação ligados com a infância também, né? à causa, uma forte ligação com a infância, né? Com filmes como O Território do Brincar, Tarja Branca, o Muito Além do Peso, né? O Começo da Vida, que é o filme mais recente antes do Nunca Me Sonharam. E então a gente achou que esse assunto estava absolutamente conectado quando recebemos o convite para desenvolver uma peça audiovisual que falasse sobre as juventudes brasileiras, né? Para que colocasse esse assunto em pauta, né? O desejo do Instituto Unibanco, que é quem apresenta o filme, era de colocar esse know-how que eles já têm de longa data no ensino médio brasileiro e colocar esse desafio para a gente, né, de desenvolver alguma peça audiovisual que não só funcionasse como uma ferramenta para que enfim, os espectadores brasileiros como um todo pudessem viajar para esse país e conhecer essa diversidade imensa que a gente tem, né? Essas juventudes todas, né? Porque é muito superficial a gente falar de juventude apenas como uma fase da vida, uma fase de experimentação, uma fase num país como o nosso, né? Com tanta diversidade cultural, geográfica, né? A escala do nosso país é uma escala imensa, então não fazia muito sentido que a gente não fosse para as 5 regiões do Brasil. E foi inevitável que a gente abordasse esse assunto, primeiramente tentando entender o que é ser jovem no nosso país. Quando eu era criança, eu era louco para completar 18 anos. Tipo, eu era louco para ficar logo adolescente. Eu achava que era uma coisa mais... Tipo, vou ganhar minha liberdade. Eu queria ser a dona do mundo. Pra mim era tudo fácil. Então, quando eu vi que não era nada daquilo que eu imaginei, eu fiquei meio frustrada. Tipo, sair dos braços da mãe e ir atrás do corre, enfrentar o mundão. Parece que o mundo que caiu na nossa cabeça. E tem dias que eu tô tão feliz, tem dias que... Senhor, por que isso tá acontecendo?
Adolescência é uma fase bem difícil de se viver. Mas é a mais inesquecível de todas. É a mais inesquecível. Eu sou uma pessoa que muita gente pode chamar de louca. Muita gente pode dizer que eu sou várias coisas. E eu digo que eu sou todas elas. Mas me chamou muita atenção, Daniel, e aí te colocando nessa conversa, porque logo no iniciozinho ali do filme, um menino diz que não queria ser jovem, queria logo passar para a fase adulta. Você é um cara que, além de muito jovem, atua também com muitos outros jovens aqui no Brasil e no exterior. Essa sensação de desconforto é algo recorrente? O que pode nos ajudar a entender esse aparente incômodo com a própria condição de jovem? Então, a juventude é um momento de transição. Então, esse desconforto ele é comum quando essa transição é muito difícil. É muito normal que essa transição seja conturbada em países com desigualdade social profunda, onde a violência é muito constante, a educação é muito falha. Então, não é normal, por exemplo, nos países do norte, esse momento de transição que a gente chama de juventude, que foi criado, né, no Brasil é de 15 a 29 anos. Mas a gente consegue perceber que em comunidades carentes, ou em juventude que a gente chama de juventudes marginais, que não foram socialmente incluídas, é uma fase muito dolorosa. A juventude é a população que menos consegue emprego, que tem maior dificuldade em acessar uma série de oportunidades como a educação superior e também é que mais morre no nosso país. Ser jovem no país, do Brasil, em outros países também subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, é um grande desafio, porque é um momento que você está muito suscetível à pobreza, à morte e a todos os tipos de violências sociais que um grupo social tão importante não deveria ser submetido. Então, ser jovem é um desafio por si. Cacau, é isso que ele diz, isso aparece no filme? O que os jovens relataram para você em relação a essa condição de ser jovem aqui no Brasil? Logo que nós começamos as filmagens, né, ficou muito evidente para a gente que o exercício maior seria exercitar nossa escuta, né? Ficou claro que esses jovens não tinham muita voz, né? Normalmente os jovens no nosso país eles não têm muita voz, então como é que a gente vai desenvolver políticas públicas para uma juventude sem ouvir esses meninos, né? Outra coisa que é muito latente assim na conversa com os meninos do sul ao norte do nosso país é que a gente precisa realmente quebrar paradigmas como, por exemplo, os jovens não querem, os nossos jovens não querem nada com nada, os nossos jovens eles não têm pensado o futuro de maneira sistemática. E eu acho que, primeiro, que o futuro não deve ser pensado de maneira sistemática, né? O erro começa aí, né? Mas mesmo os meninos que aparentemente não querem nada, querem alguma coisa. Porque muitas vezes eles julgam os jovens por é só uma fase. Se tem uma opinião, é só uma fase. Não, não é só uma fase, é minha opinião e vocês têm que respeitar. Porque em momento algum dialogam com a gente, em momento algum chegam aqui na escola. O que vocês acham? O pessoal tem muita revolta, o pessoal tem muita angústia, tá ligado? E muitas coisas que queremos dizer, mas não podemos. Então chega uma hora que explode, velho. A gente tá aqui, a gente tem direito de fala, a gente tem direito de escolha. E eu posso transformar, sim, as coisas que estão ao meu redor. Eles não querem mais ser o outro. Até mesmo quando a gente pergunta pro jovem qual é o seu futuro, você tá tratando ele do outro, como se ele não tivesse presente no que a gente está construindo ali. Então eu vejo uma imensa vontade e reivindicação de participar do agora. Eu acho que nós que já passamos pela juventude, né, as pessoas que estão numa das 3 esferas do governo, nas corporações, ou seja, quem toca esse país, precisa ter um ouvido sensível para essa juventude, porque a gente está perdendo um potencial gigantesco, né? Se a gente pensar que mais de 80% dos nossos jovens estão na escola pública e a gente tem tantas questões a serem tratadas na escola pública, né, no ensino médio, o Brasil está andando a passos muito lentos, né, nesse sentido. Você falou aí, né, Murilo, ele falou uma questão de estereótipo. A gente é um país que gosta de criar estereótipos em relação a várias coisas, e os jovens, isso já é antigo, né? De que jovem não quer nada. Quando a gente olha para o Daniel,
na grande maioria das vezes, eu fico me perguntando, eu tenho uma curiosidade, Daniel, como é que as pessoas reagem a você? Porque você é o contrário do que a sociedade cria de estereótipo, né? Você estuda em 2 universidades, você está em conselhos de juventude, você está aí numa participação ativa para criar políticas públicas. Eu queria saber como é que é a reação das pessoas. De um modo geral, é de espanto, né? Eu imagino isso assim, olha, mas ele é diferente, olha, mas ele, né, tem um outro... Como se todos os jovens fossem, como o Cacau dizia, né? Esses não vão ser muita coisa, mas você é diferente. Tem essa percepção? Criam esse estereótipo do jovem não quer nada, mas você tem alguma coisa aí de diferente? Tem esse estereótipo, é um estereótipo que é anterior a mim, já vinha há muitos anos, e a gente é rotulado como uma exceção. Então você ganha um novo estereótipo de jovem que é exceção, que você aprova, que quem quer consegue. Então a gente ganha um novo estereótipo, que é um estereótipo de meritocracia que é muito perigosa para os outros jovens. É muito comum esperar que o jovem ele não tenha fala, e que fique muito feliz com isso, do fato de não poder falar, porque tudo passa, a sua cabeça ainda não está formada, você ainda não tem uma graduação para poder falar sobre tal tema. Mas a gente está querendo falar sobre temas que são pertinentes, porque a gente vive isso. Então, é o nosso desafio diário, não é um diploma que vai me permitir entender como é morar numa favela e ser jovem da escola pública, porque eu estudei numa escola pública. Então, não é um mestrado em pedagogia que vai te permitir isso. Então, a gente é um pé na porta. Jovens como eu e tantos outros jovens no Brasil, jovens do documentário, Nunca Me Sonharam, são jovens que estão se fazendo ouvir, apesar dos estereótipos. Apesar da reação sempre de acolhimento e de um espanto positivo, de entender que o Brasil continua tendo um futuro, que existem jovens dispostos a fazer mais e ir além, desenvolver o país, a gente precisa ser esse pé na porta quando a gente diz que a gente não é exceção, porque a juventude toda queria fazer isso. A gente é exceção dentro de um sistema falido. Não uma exceção de jovem que sonha em estudar e sonha em ser alguém e sonha em ter uma profissão, desde que seja professora, jornalista ou presidente da República. Então a gente tem que mostrar esse outro lado da moeda. A gente conseguiu vencer num sistema onde a opressão da juventude faz com que a gente acredite que tudo já está pronto, a gente deve se adequar e cortar nossas asas para entrar num sistema que, infelizmente, está falido. E a gente tenta convencer o jovem que ele precisa aceitar aquilo que foi construído, mas sem questionar, porque ele ainda não está pronto. E quando se permite questionar, é tarde demais. Agora, você também falou de uma coisa que é interessante, que é a meritocracia. Esse é um ponto que aparece no filme e é uma ideia muito difundida hoje em dia, né? Aquela ideia de que, mas quem quer, apesar das condições adversas, pode conseguir alguma coisa. E no filme, um entrevistado combate muito essa ideia, faz uma metáfora bem interessante. Eu queria ouvi-los em relação a isso, para entender quais são, na opinião de vocês, os riscos da gente abraçar uma ideia de meritocracia, sobretudo considerando uma sociedade tão desigual na oferta de oportunidades, por exemplo. A gente está falando de acesso à educação, a gente está falando de acesso ao mercado de trabalho, enfim, de uma vida plena, aí, uma cidadania plena. Quais são os riscos da gente abraçar essa ideia de que quem quer consegue, não importa como? Eu acho que a gente tem uma ideia de progresso no país e pensar em meritocracia é uma ideia fantasiosa, né? Eu vejo esse conceito sendo muito incompatível com a nossa história, com a configuração da nossa sociedade e sobretudo, com os passos que nós precisamos dar como sociedade para a gente resolver o maior problema. Às vezes as pessoas perguntam sobre o que é o documentário. Eu falo, esse documentário, sim, tem como pano de fundo a educação e a juventude brasileira, mas esse documentário, sobretudo, discute um problema secular, que é a nossa imensa desigualdade social, né? Então, num país onde tem... É muito simples, eu acho, a gente derrubar a ideia de meritocracia num país como o nosso. Eu não consigo entender ainda como algumas pessoas defendem a ideia de meritocracia. É muito rasteiro e superficial, né? Eu acho que primeiro a gente precisa discutir desigualdade social antes de discutir meritocracia, né?
Pois é, e aí é curioso, porque o Matheus Mendes deixou um comentário no nosso Facebook, e foi um comentário mesmo, ele não fez uma pergunta. Ele disse assim: eu tenho um sonho, o de não precisar me deslocar até Sobral para ter que estudar. Aí eu olhei esse comentário e fiquei curioso, mas onde é que o Matheus está falando? Aí fomos pesquisar, olhamos o Facebook dele. O Matheus mora numa cidade chamada Ubajara. Ubajara fica a 96,7 quilômetros de Sobral, pela rota mais curta que a gente viu lá no Google Maps. Isso daí é um trajeto de 1 hora e 45 minutos. Matheus, obrigado primeiro pela participação. Segundo, não dá para achar que a vida vai ser tão fácil para o Matheus quanto alguém que mora mais próximo de uma escola ou estude num grande centro perto de uma escola, né? Quer dizer, essa ideia de meritocracia aí, mas se ele conseguir, se ele se esforçar, ele vai chegar e vai render tanto quanto um outro aluno. Não é bem assim que a banda toca, né? Ele ainda demora 1 hora e 45 minutos para chegar na escola, então não pode dizer também que ele não quer. Pois é, né? Exatamente. E aí eu queria ouvir um pouquinho, Daniel, nesse sentido, né, de que muitas vezes também eu já presenciei situações em que o aluno quer, em que o estudante, o jovem, está lá se esforçando, está fazendo um pré-vestibular comunitário, mas a família, muitas vezes, não por culpa, não, eu não estou culpando a família, mas está sonhando demais. Parece que o sonhar não é permitido. Você está um bloqueio até no sonho do outro que sonha, né? Você está achando que ele quer sonhar, mas ele não tem nem o direito a sonhar. Até para proteger, às vezes, a família. Até para proteger esse jovem, dizendo: olha, mas meu filho, você está querendo fazer medicina, você não vai conseguir. Talvez, se você fizesse um curso técnico, você estaria melhor. Não que o curso técnico não seja importante, mas o sonho dele, né, muitas vezes não é nem sequer levado em conta, né? O sistema, como você mesmo disse, vai criando aí mecanismos para fazer com que as pessoas deixem até de sonhar também, né? Olha, hoje, quando você é jovem, sonhar é um ato de resistência social e político. Porque a gente cria um sistema social que o Brasil vive. A dinâmica social do Brasil, ela é hostil à juventude. Então, a gente precisa entender o papel do sonho. Quando a gente tolhe o sonho de um jovem, você mostra para ele aquele sistema problemático e fala assim: olha, o seu papel foi desenhado até aqui. Você não deve repensar o seu papel, você não deve ir além. Você não pode pensar como construir o novo. Você tolhe milhares de Brasis que são possibilidades. Possibilidades de amanhã são totalmente esmagadas numa realidade social onde você precisa pensar nas coisas mais básicas, como alimentação, trabalho, transporte. Porque a mãe e o pai, quando pedem para o filho não sonhar, é exatamente com medo de que ele sonhe e se machuque ainda mais. Então, o desafio que a gente vive, e a meritocracia ela é bem perigosa nesse sentido, porque ela só pode ser justa, uma competição só pode ser justa quando se tratam os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. No programa de hoje, a conversa é sobre o que sonhamos para nossos jovens. Estão aqui no nosso estúdio Cacau Roden, diretor do documentário, e também o Daniel Calarco, que é conselheiro nacional de juventude, fundador e presidente do Observatório Internacional de Juventudes. Eu queria abrir essa conversa falando de um outro jovem que também aparece no filme, essa parte da conversa, né? Que ele diz: a partir do momento em que o sonho foi retirado de mim, desisti dele também. No bloco anterior, a gente já falou um pouco de como a sociedade acabou se constituindo de uma forma tão desigual, sobretudo com esses jovens. Daniel, você que está atuando com esses jovens e pensando, inclusive, políticas públicas para essa parcela da população, que medidas mais emergenciais a gente precisa pensar para poder impedir que a sociedade continue a matar não só os próprios jovens, mas também os sonhos daqueles que permanecem vivos? Acho que o primeiro desafio é que o Brasil olhe para a juventude e entenda que ela é múltipla. Porque quando a gente olha para a juventude enquanto governo, enquanto Estado, enquanto sociedade, a gente permite que eles nos olhem de volta. A gente precisa que a juventude volte a pensar o Brasil e a pensar as possibilidades de Brasil. Hoje, com essa relação de conflito constante, onde a sociedade tira o sonho do jovem, fica muito difícil esperar que essa mesma juventude se proponha a pensar e se doar pelo Brasil. Então, eu acho que o governo precisa pensar estratégias urgentes de deixar que a educação seja emancipatória, porque no formato que ela se encontra hoje, será um grande desafio para que o sonho seja regado e seja cultivado dentro dos jovens e que as famílias também se permitam que a juventude vá além, porque a gente tenta se limitar muito aos nossos exemplos sociais, ao nosso contexto de classe, nosso contexto de vida, mas mostrar que existe um mundo à nossa volta. As políticas públicas hoje precisam ser elaboradas com juventudes cêntricas. Elas precisam pensar que das diversas juventudes que o Brasil vive. Mas é um esforço sempre contínuo. Porque trabalhar de quebrar um sistema onde o jovem não tem nem espaço de fala, para um novo sistema onde a política pública seja pensada por ele e para ele,
é um avanço, mas é um avanço fundamental. A gente está falando de 51 milhões de jovens. Sozinhos somos capazes de eleger um presidente da República. E a gente, como que a gente está pensando em que tipo de país que a gente quer? Qual o tipo de educação que a gente quer? O trabalho que a gente quer ter? O mundo está andando cada vez mais rápido, a gente já está pensando em inteligência artificial e empregabilidade. Enquanto isso, a juventude não consegue nem um primeiro emprego. A política pública precisa precisa ser uma política pública de base, que escute a juventude, que saiba o que ele quer, o que ele vive. É importante que a vivência local seja uma poderosa ferramenta da elaboração de desenhos institucionais, de política pública estrutural, programas, incentivos de base. O que a gente não consegue fazer hoje é entender o que o jovem quer. A gente traz políticas públicas prontas, de cima para baixo, que são facilmente rejeitadas numa realidade onde conseguir ficar vivo é o grande desafio. E não atender um curso de idiomas ou fazer um programa técnico. Porque quando você chega em casa e não tem nem o que comer, fica bem difícil você pensar em como ser mais um jovem líder do amanhã, ou um jovem embaixador, ou um conselheiro. Quando viver é um desafio e ninguém nunca te sonhou, como você pode sonhar o Brasil? Você falou de uma questão que é importante, que é essa educação emancipatória. Eu queria ouvir de você, Cacau, porque muitos jovens reclamam da escola. Por outro lado, no seu filme tem jovens que fazem essa defesa da educação como algo transformador, que de fato é. O seu filme estão circulando aí com muitos educadores assistindo. O que você tem tido de retorno desses professores? Porque há também professores que se colocam à disposição desse ouvir, desse escutar, e há também, como tudo na vida, pessoas que estão na educação que acham o seguinte: eu estou aqui para te passar conteúdo e você tem que estar disposto ou não a isso, sem conhecer essas condições que o Daniel acabou de descrever. Como é que você tem percebido a reação dos educadores diante do teu filme? Bom, eu acho que a gente tem exemplos que precisam ser replicados. A gente tem, sim, gente fazendo educação muito eficiente nesse país, mesmo a gente ainda tendo uma longa discussão pela frente a respeito de que modelo de educação é essa. Né? A gente sabe que a gente tem um modelo que é obsoleto, muito obsoleto. No entanto, a gente sabe também que mesmo dentro desse modelo tem gente fazendo educação muito eficiente e colocando os meninos para sonhar, né? Colocando os meninos numa posição onde eles entendam a magia e a beleza do conhecimento. O conhecimento é muito fascinante, né? Então, a escola tem um papel fundamental, né? Agora, a gente não pode restringir essa discussão. A gente tem que transcender os muros da escola, né? Educação não é feita só dentro da escola. A educação precisa ser feita com a comunidade. A educação precisa ser feita com as 3 esferas do governo. A educação precisa do corporativo envolvido com ela, né? Do privado. É toda uma sociedade, eu acho, que precisa estar envolvida para que esses bons exemplos que a gente tem no filme, a gente fez questão de mostrar, porque eu acho que seríamos levianos se nós não mostrássemos o quanto tem gente lutando para fazer educação nesse país, mesmo diante de tanta diversidade. Eu tenho muito carinho pela minha professora da 5ª série, assim, essa mulher, ela não sabe a transformação que ela fez em ter falado pra mim, continua. E colocou um recado fofo no meu caderno, assim, que eu guardo até hoje, e aquilo pra mim fez muita diferença. Foi aquele caderno da minha escola, do Brasleme, na Zona Norte, que me fez falar: nossa, poesia é legal, quero fazer isso. Agora eu queria ler aqui, Daniel, para você responder uma pergunta da Yolanda Serra. Ela esteve lá no Facebook também e deixou o comentário. E a pergunta, ela diz que conhece inúmeros jovens estudiosos, moradores de pequenas cidades, oriundos de famílias carentes, que não têm como dar continuidade aos estudos após a conclusão da educação básica. O sonho da Yolanda é ver esses jovens tendo as oportunidades necessárias para dar continuidade aos estudos. Como apoiá-los nesse sentido, ela pergunta. Vai na linha das políticas públicas que você tinha citado na sua fala anterior, né? É um desafio. A maioria da juventude de comunidades marginais, como a gente fala, ela não consegue acessar o ensino superior. Eu acho que para a gente conseguir responder para agora, quando a gente pensa no agora que a gente não tem tempo a perder, porque essa juventude precisa do nosso apoio nesse momento, é que esses jovens sejam os protagonistas das próprias histórias. No sentido que eles busquem as oportunidades e não deixem para depois, porque a sociedade não te sonhou.
Acho que vai demorar bastante para a gente conseguir criar uma política pública eficiente que leve a educação para todos os municípios do Brasil. Mas o que eu posso garantir agora é que esses jovens que se formaram são jovens líderes, são esperanças que nascem e esperanças de um Brasil melhor. Então é muito importante que essa juventude ela se engaje e ela mesma seja protagonista da mudança. Porque, por mais que a gente não tenha um espaço socialmente falando, a gente tem que criar esses espaços. A gente não pode permitir que essa dinâmica social que não nos pensou, que não nos sonhou, nos limite. Então, a juventude de qualquer cidade... Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Tocantins. E vim para o Rio para estudar, por exemplo. Então, você precisa criar suas oportunidades. Porque ninguém vai fazer isso pela gente, não agora. É os próprios jovens que vão mudar o Brasil para uma juventude incluída. Então, é importante que essa juventude pense o que ela consegue fazer naquela realidade, naquele contexto e pressionar muito através da sua voz e do seu poder de articulação que o governo faça alguma coisa na esfera municipal, estadual e federal. Cacau, vou te fazer uma outra pergunta aqui, porque o Daniel já citou algumas vezes o título do filme no próprio discurso. O título é muito forte, é muito marcante, e quem assiste, quem tem a oportunidade de assistir, percebe que não foi um título que saiu da cabeça do diretor, né? É um entrevistado que começa a falar e ele diz, nunca me sonharam e tal. E é bem emocionante, inclusive, o depoimento. Como meus pais não foram bem-sucedidos na vida, eles também não me influenciavam, não me davam força para estudar. Achavam que quem entrava na universidade era filho de rico. Acho que eles não acreditavam que um pobre também pudesse ter conhecimento, que pudesse ser inteligente, sabe? Para eles, o máximo era terminar o ensino médio e arrumar um emprego. Trabalhar de roça, tipo, vendedor, alguma coisa do tipo. Acho que nunca me sonharam sendo um psicólogo, nunca me sonharam sendo um professor, nunca me sonharam sendo um médico. Eles não sonhavam, não me ensinaram a sonhar. Eu aprendi a sonhar sozinho. Estou aprendendo a viver também, praticamente que só. Quem tem o hábito de produzir audiovisual, né, de fazer entrevistas, sabe que a gente sempre se prepara para uma entrevista e tem uma ideia do que vai acontecer quando a entrevista acontece, mas sempre é surpreendido, né? Uma conversa sempre leva para caminhos aí surpreendentes. Qual foi a principal surpresa, ou quais foram as principais surpresas que você teve? Porque a gente sabe que tem muita pesquisa para fazer um documentário como esse, mas uma vez que vocês estavam lá, em campo, com as câmeras, gravando, o que mais surpreendeu você? Olha, é bem o que você falou, assim, as surpresas são muitas, né? A gente, claro que vai com um guia porque, enfim, é um mundo muito complexo e imenso, né? Que você vai se deparar e que você vai mergulhar. A pesquisa é super importante. O fato é que o documentário, ele é um organismo vivo, né? Então, muda muito, né, do teu planejamento inicial para o produto final. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi que, logo no início, eu achei que eu ia ter muita dificuldade em relação aos jovens, porque o filme é composto, no seu conteúdo, por jovens, por educadores, né? E por alguns especialistas de algumas áreas que achávamos que era pertinente de se discutir a juventude, a educação, as questões do nosso país que impactam diretamente a educação e vice-versa, né? Mas que a gente gostaria muito que o jovem fosse o grande protagonista desse filme. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito por conta de uma quebra de paradigma também, porque eu achei que os jovens iam ser muito mascarados, ou muito tímidos, ou que tivessem muita deficiência de conteúdo para poder se expressar. Sobretudo a expressão, a gente, né, que trabalha com audiovisual, a gente sabe que a expressão é tudo, né, para a gente poder passar ideias, né, para o espectador. E eu encontrei jovens que eu fiquei arrebatado, que eu fiquei apaixonado pela força, pela ideia, pela esperança. Eu acho que, sobretudo, esse é um filme de esperança.
é difícil, né? A gente sabe que o Brasil é um desastre em várias áreas, mas a gente tem o Brasil tem muito jeito. Eu não sei, eu acho que eu voltei outra pessoa desse mergulho. Que bom que você foi desconstruído, né? Você foi desconstruído totalmente na sua visão inicial. Que bom, né? Foi ótimo. E o quanto eu aprendi muito com esses meninos. Eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente, né? Que essa troca, ela é de uma riqueza fundamental, né? Que a gente vá desarmado para qualquer tipo de relação, né? E eu acho que para resolver muitas questões do nosso país, a gente precisa se relacionar. É verdade. A gente tem outra pergunta aqui do Paulo Roberto. Ele diz o seguinte, Daniel: trabalho em uma escola pública cujo número de alunos aprovados no vestibular no ano passado chegou a 12, embora tenha sido o primeiro ano de fundação da escola. Eles vieram de outras escolas e eu apenas soube de que alguns entraram em universidades particulares por meio de bolsas. O que faltou para os outros? Esse ano, pensando nesse déficit, a escola implementou o aulão do Enem aos sábados, para que haja um índice maior de aprovados e também no Enem e outros vestibulares. Mesmo assim, o índice de procura é baixo para uma comunidade de 10 mil famílias. Ele faz aqui uma questão que já vínhamos falando, né? É o sonho. Será que esses jovens também sonham, né? Ou se acham capazes de poder sonhar com o ingresso numa universidade? A gente está lidando com N fatores aqui nessa pergunta, né? Além desse desafio do jovem se visualizar no ensino superior, que é um grande desafio, uma barreira constante, porque a juventude ela se espelha muito nas pessoas mais velhas, e esse é um desafio que as pessoas mais velhas precisam entender que elas são exemplos de vida, e uma limitação que elas impõem pode ser uma limitação determinante para a vida de um jovem, quando você fala que você não vai ser, ou que você não deve ser, ou sonhar ser um profissional extremamente qualificado. Então esse é o primeiro desafio, mas o outro desafio é a questão financeira e econômica. Será que esse jovem, ele tem na sua planilha de sonhos, até mais simples, a capacidade de atender um ensino que não é adaptado para a realidade brasileira? Uma educação que muitas vezes ela é integral, uma educação que muitas das vezes ela não consegue se adaptar às demandas e realidades de alguém que mora a 96 quilômetros da sua universidade, ou que precisa atender uma série de pagamentos, de produtos, materiais. A escola não tem base, a faculdade não tem estrutura completa para garantir que esse jovem possa estar ali o tempo todo. Você está falando para chegar, né? E ainda tem o ingresso, né? Estar lá dentro com material didático, acesso a livro, acesso a bons livros, né? Acesso à alimentação, ficar o dia inteiro. Quem paga para esse jovem ir? Quem paga para esse jovem ficar? Não tem universidade federal em qualquer escola, talvez essa cidade também não tenha. Então, esses são deslocamentos que o jovem tem que fazer. Mas quem consegue fazer isso? Quem pensou essa política pública de inclusão dele na escola? A escola foi pensada para ele? A escola, né, o ensino superior foi pensado para ele? O que sonhamos para nossos jovens? Este é o tema do programa de hoje. Agora eu vou abrir o bloco com o comentário, a pergunta do Visney Divino Silva Alves. Ele pergunta, Cacau, acaso é possível que todos os jovens tenham um futuro primoroso em uma sociedade como a nossa, em que a existência de classes desiguais é o elemento principal? De que forma se daria esse processo? Visney, obrigado. A gente já tem discutido essas questões aqui, mas eu vou acrescentar um outro elemento que tem a ver com o momento atual do Brasil. A gente tem recebido alguns comentários nas redes sociais de jovens, sobretudo, muito desencantados com as perspectivas do país. A gente, é claro, aqui não vai discutir questões políticas, porque aqui no Salto a gente entende que a educação é protagonista. E hoje a educação e jovens são protagonistas aqui. Mas que cuidados a gente precisa ter com os recados que a gente está passando por meio de todo esse cenário que a gente tem visto tão conturbado para essas juventudes aqui no país, na sua opinião, Cacau? Bom, tem uma fala no filme que eu gosto muito, que é uma frase que um educador lá do Piauí, de Teresina, o Patrício, ele fala no filme que utopia não é algo impossível de se realizar, né? Que ele dá o exemplo do avião, né? Ele falou assim, fazer uma máquina mais pesada do que o ar voar era utópico e não impossível, tanto que nós fizemos isso. Mas isso foi considerado impossível por uma boa parte das pessoas, enfim. Quando a gente fala de ter uma educação realmente eficiente, que faça, e não só a educação, né? Porque a gente não consegue falar de educação e desconectar de
toda uma série de outras políticas, né? Mas fazer com que a educação possa tornar possível o sonho de todos os jovens do nosso país parece algo irrealizável, sobretudo num país com a escala do nosso. No entanto, se nós não pensarmos desta maneira, nós não vamos conseguir avançar nunca, porque eu acho que sonhar precisa ser aberto, o sonho precisa ser completamente sem âncoras, né? Essencialmente, as transformações, elas não são muito complicadas, elas são complexas, o que é bem diferente. Eu acho, na minha opinião, nesse tempo todo que eu fiquei envolvido nesse projeto, ficou muito claro para mim que a gente vai resolver violência, que a gente vai resolver miséria, que a gente vai resolver, enfim, todos esses problemas que a gente discute há tanto tempo com cultura e educação. Sim. Agora nós precisamos discutir seriamente como a gente vai transformar a educação. A gente precisa olhar com olhar transformador, pensar em utopias também, sabe? Agora, Daniel, você foi nomeado recentemente Conselheiro Nacional da Juventude. Para muita gente que não sabe qual é a atuação, o que faz um conselheiro, quem é esse conselheiro, né? Como é que ele trabalha. Queria que você falasse um pouquinho para a gente e também quais são as suas expectativas em relação a essa função para mudar muito desse cenário que a gente debateu até agora aqui, né? Olha, o desafio vai ser, durante 2 anos, a gente auxiliar o governo federal, principalmente a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência e a Presidência da República, em propor, desenhar e avaliar políticas públicas de juventude, que a gente chama de PPJ. Os conselheiros são 40 da sociedade civil eleitos através de uma eleição onde organizações da sociedade civil podem se cadastrar, né, e participar. E o Observatório Internacional da Juventude, o qual eu presido, foi eleito para a próxima gestão. E eu serei o representante assumindo o cargo e o dever de ser Conselheiro Nacional de Juventude até 2019. Nosso maior desafio vai ser exatamente combater 3 eixos principais, que é a promoção dos direitos humanos da juventude, no que tange evitar a violência e a mortalidade, promover a igualdade e todas as formas de contranarrativa, para quebrar os estereótipos que a juventude tanto enfrenta, e uma ferramenta que é fundamental, que é o empoderamento e autonomia econômica e financeira de jovens, para que eles possam ser os próprios agentes do seu destino e do seu próprio futuro. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que chegou aqui no Facebook, foi enviada pelo Washington Gomes. Eu acho que tem tudo a ver com essa missão árdua que você acaba de descrever para a gente. O Washington pergunta assim: o que sonhamos com os nossos jovens? Ele faz uma provocação para o título que a gente deu para esse debate de hoje, do Salto para o Futuro, né? Pensar com esses jovens é uma missão do conselheiro, né? Você, como tem essa articulação, essa interlocução com jovens, como eu já disse, aqui do Brasil e de Moçambique, também por conta do Observatório Internacional da Juventude, é fundamental, portanto, essa escuta para aí sim poder propor ações em todas essas áreas que você acabou de apontar, né? É fundamental. Nós somos 1,8 bilhão de jovens no mundo. O mundo nunca foi tão jovem. E o Brasil vai na mesma linha, 51 milhões de jovens, o que é bastante coisa. Essa juventude precisa estar conectada e estar se apoiando mutuamente. É importante que os conselheiros tenham uma missão muito clara de representar, através de 40 cadeiras civis e 20 de governo, ou seja, 60 pessoas, representem as ambições de 1,8 bilhão de pessoas. Porque a juventude brasileira precisa entender que os desafios que a gente vive não são únicos. E a gente precisa entender que a gente não está sozinho. A juventude precisa ter essa percepção e essa nova percepção, não só a juventude, mas a sociedade no geral, que ser jovem é um desafio. E essa luta é uma luta conjunta. Uma das respostas para se pensar a juventude com os jovens é que cada jovem entenda que tem uma responsabilidade única e exclusiva consigo mesmo e com o jovem ao lado. Porque quando a gente pensa em 51 milhões de pessoas, a gente está pensando no novo Brasil, que vai ser os novos pais, as novas mães, os novos presidentes, jornalistas e presidentes e conselheiros. Se cada jovem assumir para si a responsabilidade de construir um país melhor, um estado melhor, uma comunidade melhor, uma família melhor, e nunca esquecendo de se construir enquanto cidadão melhor, a gente consegue pensar num Brasil diferente. Porque se não for desse jeito, a gente vai esperar que o outro faça algo que ninguém está querendo fazer, que é mudar o mundo para você, mude o mundo você mesmo. A juventude precisa botar essa voz para fora e entender que a gente não está sozinho e que a gente tem na nossa mão o nosso futuro. Agora, Cacau, uma curiosidade que a gente tem, imagino que muita gente tem, você passou 2 anos e meio, você conheceu vários jovens, você mesmo disse que já ficou impactado, que se apaixonou por alguns.
O filme é recente, né? Está aí ainda circulando. Mas você tem algum projeto para saber o que aconteceu com a vida dessas pessoas, dessa juventude, né? Que caminhos, que sonhos eles conseguiram alcançar? A Season 2. É muito provocante a ideia, né, de daqui a alguns anos. Eu acho que teria que ter um gap aí de tempo bom, né? Uns 10 ou 15 anos pra gente ver o que aconteceu. E esperar que o quadro não se repita de novo, né? Porque a gente tem filmes anteriores no Brasil que falam de juventude, como o brilhante Podia Nascer Feliz, do João Jardim. E a gente vê que a gente está andando passos largos, né? Assim, a gente tem que pensar o seguinte, a gente teve muitos avanços e tudo, mas a velocidade, ela é muito aquém das necessidades, né? Sobretudo porque o tempo está passando rápido. O tempo está passando rápido para a gente, para nossa geração. O tempo está passando rápido para esses caras, né? O tempo passa rápido, o futuro é agora. Então, claro que dá vontade, é muito sedutora essa ideia de fazer um filme daqui a alguns anos. A gente falou muito extraoficialmente sobre isso na brincadeira, porque acabou agora, né? Agora que a gente entregou pro mundo o filme. Mas dá vontade, sim. Espero que a gente faça um filme com mais alegria do que esse, né? Pois é, e aí tem uma coisa que é muito bacana, a gente recebeu alguns comentários no Facebook também de gente interessada em assistir. O filme, ele está ainda circulando, como a Bárbara disse, mas tem uma iniciativa muito bacana, que é a possibilidade de exibições em circuitos fechados, né, privativos, enfim. Queria que você falasse isso, porque eu imagino que muitos professores possam querer fazer sessões ali em suas escolas, por exemplo. Nós temos uma plataforma que chama Videocamp, né? É só acessar www.videocamp.com. A ideia é reunir e distribuir filmes transformadores gratuitamente. Né? A ideia é que qualquer garagem, que qualquer sala, em qualquer praça pública, qualquer clube, qualquer igreja nesse país se torne uma sala de cinema, junte pessoas para discutir esses filmes e os temas, né, desses filmes. São filmes de assuntos variados, tem longas-metragens, curtas-metragens, médias-metragens, ficção, documentário, animação, né? O cardápio é muito saboroso, né? De filmes para movimentar, para fazer a gente pensar. E a gente acredita muito que o audiovisual realmente é uma ferramenta que tem um potencial de multiplicar ideias positivas, e é o que a gente está precisando, muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que o filme está passando aqui no Rio, está passando no Amapá, enfim, e é muito fácil, é só se cadastrar e você, com um número maior do que 5 pessoas, você promover sessões de cinema. Eu acho que só isso já é gostoso, né? Eu vivo praticamente sem ter certeza do que vai acontecer amanhã já. Então, eu não espero muito. Eu tento planejar alguma coisa que vai acontecer na minha vida, mas eu não espero muito, sabe? A única oportunidade que eu tive, assim... Acho, não sei. Eu digo, assim, que eu não tive muita oportunidade, assim, das coisas, entende? É meio difícil, né? 18 anos, segundo ano, tentando terminar. Correndo atrás de emprego, e sendo que eles pedem currículo adoidado, assim, e a gente não sabe o que oferecer. Aí a gente tem que correr atrás de cursinho e dinheiro que falta. Então, é meio difícil, assim, dizer o que a gente vai ser, mas é, tipo, jogado à sorte. É angustiante vê-los esperando essas oportunidades, essas possibilidades, porque para todas essas oportunidades, eles sempre têm que passar por uma seleção, né? E a questão do ser selecionado também gera essa angústia, não só para eles, para mim como professora também. A gente ainda tem uma pergunta aqui do Antônio Neves.
Ele diz assim, bom tema, a maioria dos jovens que estuda na escola pública tem sonhos. No entanto, há barreiras no caminho que desmotivam muito, a gente já falou um pouco dessa desmotivação de jovens diante de uma série de coisas que eles se veem ali com as barreiras a enfrentar. Aí o Antônio pergunta, como resgatar sonhos deixados de lado? Os exemplos sempre são fundamentais. É importante que a comunidade ela tenha alguns exemplos positivos para que a juventude seja capaz de sonhar. Ela precisa se inspirar com algumas pessoas. E aí vem muito um compromisso geracional, onde as pessoas mais velhas elas consigam mostrar o caminho do sucesso e não só as barreiras que esse caminho tem. Porque onde se chegamos em algum lugar, atravessamos barreiras e desafios. Elaborar um filme tão bonito quanto esse tem seus desafios. Ser um diretor tem seus desafios. Mas é importante que a gente assuma um compromisso de mostrar para o jovem que existe como ser feito. Então a gente consegue recuperar os sonhos mostrando possibilidades de como acessar esse sonho. E a juventude, por sua vez, precisa ter a humildade de aprender com o outro. Porque a juventude também tem seus desafios e eu não vou me eximir dessas culpas, de achar que é indestrutível, que sabe tudo. Mas é importante que o jovem tenha a humildade de aprender com o mais velho e que os mais velhos tenham a destreza e sabedoria de ensinar aos jovens. Porque ao mesmo tempo que a sabedoria ela vem com a humildade, o jovem precisa muito desse conhecimento para alcançar os seus sonhos, é muito importante que as pessoas tenham um compromisso ético, cívico, moral, de permitir que a juventude sonhe e alcance esses patamares que são tão difíceis, realmente são difíceis. Você acessar o ensino superior, você ter uma família bem consolidada, um trabalho, uma carreira nacional e internacional é um desafio. Você precisará de pessoas que te ajudem. Então é importante que a sociedade se disponha a ajudar a juventude, pois ela dará muito em retorno. A juventude é uma população economicamente ativa, uma população que é capaz de fazer o novo. Então, investir na juventude é um investimento que vem com muitos juros e correção monetária. Vale a pena. A gente está com 1 minutinho para acabar o programa. Eu vou fazer a última pergunta para os dois, pedir para vocês darem respostas bem breves. A pergunta é o título do programa. Qual é o salto para o futuro para que a gente tenha uma sociedade que não só incentive os jovens a sonhar, mas que também os ajude, os apoie na realização desses sonhos? Cacau, começando por você. Eu acho que o salto para o futuro, além de olhar para o passado e olhar para o agora, sonhar que esse futuro seja menos opaco, menos sem brilho, né? Eu acho que a gente não pode perder a esperança. Eu acho que é a única maneira, diante de tanta dificuldade, a gente sustentar esperanças. Talvez pareçam um pouco piegas, mas é a única maneira. Eu acho que num país com tanta dificuldade, com tanta desigualdade, sem esperança, a gente não vai conseguir saltar para o futuro. Jamais. Daniel, a mesma pergunta para você. Olha, num país com tantos desafios, como o Cacau disse, é importante que a gente olhe a juventude como 51 milhões de oportunidades. E olhar para o futuro. Quando você olha para um jovem, reperceba essa juventude. Entenda que com o apoio certo e com políticas públicas bem elaboradas, a gente consegue deixar para trás essa história de opressão e desigualdade social que o Brasil vive e reconstruir um futuro sério, sólido, onde o país volte a ser como ele poderia ser, um país socialmente desenvolvido. Ok, Daniel, Cacau, muito obrigado. Só uma curiosidade no final. A gente trouxe, Cacau fez essa defesa da educação, falou do filme que termina de uma forma bonita, e é verdade. E é por isso que a gente fez questão de discutir esse assunto aqui na TV Escola, que aqui a gente também acredita e defende, promove a educação pública. A gente também acha que a esperança é o caminho. E o Daniel, esse cara que veio aqui no programa recentemente, no ano passado, é o primeiro convidado que a gente traz de novo no programa nessa nova temporada. E acho que nem preciso explicar por quê, né, Bárbara? É verdade. É por isso tudo que vocês acabaram de ver. Muito obrigado pela presença no programa. Obrigada de aos dois. Obrigado a vocês. E assim a gente encerra o Salto para o Futuro de hoje. Agradeço mais uma vez as participações do cineasta Cacau Roden, diretor do documentário Nunca Me Sonharam, e Daniel Calarco, conselheiro nacional da Juventude e presidente do Observatório Internacional da Juventude. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais esse debate. E se você ficou com aquela vontade de participar dos próximos programas, fica a dica. É só acompanhar os perfis da TV Escola nas redes sociais. Dá para mandar perguntas pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook. Lá no Twitter, é só fazer a sua pergunta ou seu comentário usando a hashtag Salto para o Futuro.
No Instagram, nosso perfil é @TV Escola. Nele você confere fotos e vídeos dos bastidores das produções aqui do canal da Educação e pode deixar suas perguntas para a gente nos posts em que nossa equipe divulga os temas dos próximos programas. E no facebook.com/TV Escola, você já sabe, é só clicar nos posts com os temas do Salto e deixar suas perguntas nos comentários. Viu só? Não faltam formas de participar do Salto. Estamos esperando por você, hein? Bom, por hoje é só. A gente se vê no próximo programa aqui na TV Escola, o canal da Educação. Tchau. Tchau.